Bom, vamos dar início, então, agora a mais uma maravilhosa palestra. Convidamos a diretora de Tecnologia e Inovação da COP, UFRJ, a professora Ângela Maria Cohen-Uller, para proferir a sua palestra intitulada Inovação, o papel da universidade. A professora Ângela Maria Cohen-Uller é mestre em Engenharia Química pela COP, UFRJ, desde 1976, é doutora pela Universidade de Paris, em 1980, a professora Ângela Uller é presidente do Conselho Superior da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ, e do Conselho Diretor da Rede de Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro, Redetec, e desde 2015 coordena a unidade Embrap, COP, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Com a palavra, então, a professora Ângela Maria Cohen. Muito obrigada pela maravilhosa palestra que ele já me atribuiu, né? Bom, antes de mais nada, como vocês viram, eu sou engenheira, eu não sou microbiologista, não estou ligada à saúde. Trabalhei esses anos todos com petróleo e gás, mas me interessei muito pelo tema da inovação. E comecei a participar de eventos, de conversas, e realmente acabei me metendo um pouco na política de inovação, né? Então, o que eu queria falar aqui com vocês é fazer uma reflexão sobre inovação, tá? Não vou contar nada de excepcional, vou falar também sobre fazer empresas, mas eu queria contar um pouco do que eu acho disso, de inovação. Né? Então, como é que eu passo isso? Tem um... Ah, na mesa? Sim, mas aí também precisa que a gente... Foi? Bom, uma das principais coisas para a gente fazer uma política de inovação é entender o que é inovação. De repente, agora só se fala de inovação, tudo é inovação. É inovação em tudo, mas eu não sei se as pessoas sabem exatamente o que é inovação, até que ponto isso envolve a vida da gente na universidade. Nós vimos a palestra do Krieger, foi fantástica, mas a Fiocruz não é só uma instituição de pesquisa, ela é também fabricante. Mas nós, na universidade, não fabricamos nada, né? Nós desenvolvemos, podemos até desenvolver. Muita gente acha que inovação é uma invenção. Bom, primeiro, invenção é você inventa alguma coisa e daí? Ou é uma descoberta? Descobrir o vírus da varíola, sei lá eu. E daí? Né? É geração de conhecimento? É P&D? Depende de uma interação universidade-empresa? Ou são patentes? Eu tenho uma patente, então eu já fiz a inovação. Uma patente na prateleira é a mesma coisa que não ter feito nada. É até pior do que publicar, né? Publicar, você divide com todo mundo aquele conhecimento. Então, se não é nada disso, como é que a gente vai fazer política, né? Ou se não é só isso, ou se são mais coisas, né? Nos anos 60, a gente perguntava, faz pesquisa? Né? As pesquisas começaram no Brasil nos anos 50, 60, 70, sei lá eu. Né? Em 70 era publica, você publica, né? Depois faz pesquisa básica ou aplicada, todo mundo fazia pesquisa básica, quando fazia pesquisa, né? Aí começaram já nos anos 2000, aquela métrica, quantas publicações você tem? Né? Quantas publicações você tem esse ano? Então, é sempre uma pergunta de produtividade, né? Aí começou, quantas citações você tem? Eu um dia estava num conselho, alguém falou assim, não, mas ele só tem 800 citações. Eu falei, meu Deus... Eu não sei nem se eu tenho alguma citação, até vou olhar para ver se eu tenho. Quantas patentes você tem? Eu não concordo que isso seja uma métrica para produtividade.
mas a CAPES mede isso agora. Se me perguntarem quanto de royalty a universidade recebeu ou você recebeu, aí pode ser, porque quando você recebe royalty significa que alguém está usando aquilo, né? E agora, quantas empresas você gerou, né? Então, toda a política de inovação no Brasil, ela começou a ser centrada na universidade. Quando a gente vê a lei de inovação de 2004, depois teve uma evoluída. Quando a gente vê a de 2004, falava-se muito pouco de empresa, falava-se o tempo todo de interação da universidade com as empresas, né? Mas por que isso? Porque 80% dos nossos pesquisadores estão todos na universidade. Pouquíssima gente nas empresas, né? Então, eu acho que o governo achou, bom, eu vou concentrar meus esforços lá para ver se ajuda alguma coisa. Aí, quais são os conceitos, né, para definir inovação? Quando você entra nesses artigos científicos de gente que trabalha com a gestão, dizem o seguinte: a inovação só ocorre quando se produz a primeira transação comercial. Ou seja, o que temos nós a ver com isso, né? Porque precisa ter uma empresa. A inovação tecnológica envolve muito mais que P&D. A gente só entende como P&D, mas tem avanços nos processos de gestão, do marketing, distribuição, informação, que são tão importantes quanto aquelas geradas nos laboratórios. A inovação tecnológica é realizada exclusivamente nas empresas. Vocês acham que isso é verdade ou não? Será? Vamos ver. A inovação não é um evento em si. Inovação. Não, é um processo. É um processo que tem várias etapas, vários atores, né? Se a gente comparar aqui, vamos imaginar aqui, como estamos perto da Copa, falar disso. Isso daqui é a inovação, né? É o produto. O produto chegou, saiu o produto da fábrica. Então, esse é o produto. Bom, alguém tem que fazer o gol, né? É a empresa. Um faz o gol, não tem mais de um fazendo o gol. Mas você tem os atores, você tem uma equipe, você tem os outros membros da sociedade. E você precisa ter a sociedade e o mercado. Então, isso daí é um processo que envolve todo mundo. Tem que ter uma empresa no final, mas no início, muitas vezes, não tem. Vamos dar uma olhada como é que é a cara, primeiro, dos tipos de inovação, né? Uma inovação radical, são vários tipos, né? Por exemplo, esse serviço de streaming, né? Que você interage com a televisão, que você compra aquilo que você quer. Isso daí é uma inovação radical. Mas você tem aquela disruptiva, né? Que é, por exemplo, smartphone, touchscreen. Mesmo o Word, os editores de texto, antigamente, vocês não eram nem nascidos, era com máquina de escrever. Errou. Aí, olha, começa tudo de novo. A minha tese de doutorado, eu datilografei em 6 de vezes que eu datilografei a mesma folha, foi infinita, porque se a gente já faz isso em português, imagine em francês, né? É verdade, ainda tem o extenso que sujava a gente todo, né? Não fala mais não, que nós estamos ficando meio assim, daqui a pouco o povo vai dizer esses decrépitos, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Bom, acho que incremental são mudanças pequenas que você vai adicionando a um produto. O que é uma inovação de sistema? A urna eletrônica é uma inovação, né? De sistema. De sistema tem milhares de coisas, né? De produto, uma vacina, por exemplo. De produção, de processo. Eu botei uma coisa que é muito antiga, mas quando Ford, que era aquele que fabricava, fez aquela cadeia de produção, aquilo foi uma inovação de processo. Organizacional, por exemplo, Nubank, deixa de ser presencial para ser totalmente digital.
E marketing, eu botei um negócio aqui que tem muita menina que deve me conhecer, a Sacada Roupas. O marketing deles agora é o seguinte, não precisa ir na loja, consulta o site, me diz o que é que você quer e eu levo na sua casa. Isso daí é uma inovação de marketing. Pois é, então sempre pode fazer diferente, né? Nem sempre é melhor, mas pode fazer diferente. Mas tem também a coisa do marketing, o seguinte, e vocês vão ver depois. Você, quando produz alguma coisa que ninguém fez ainda, como é que você motiva as pessoas a comprar o seu produto? E é o problema da gente aqui. A gente descobre as coisas, a gente desenvolve um produto, mas a gente não conhece o mercado, não conhece a sociedade. O cara que fez o micro-ondas, eu fico pensando o seguinte, como é que ele tentou convencer as pessoas que o micro-ondas era importante? Pior, que era imprescindível, pior que você morre sem ele. Não é? Então, tem essa parte da inovação, que é o marketing de um produto de alta tecnologia. Quem quer fazer uma empresa tem que pensar nisso. Tá? Bom, como é que as empresas inovam? Então, nós precisamos conhecer os caras que são responsáveis pela última etapa. Tá? Então, isso daqui é o mais completo que existe, né? Uma empresa faz uma estratégia de inovação e ela tem duas possibilidades: desenvolvimento próprio e desenvolvimento cooperativo. A cooperação pode se dar com universidades e institutos de pesquisa, pode se dar com outras empresas e fornecedores, né? Então, tem uma parte que é o planejamento empresarial e o P&D empresarial. Num país como o Brasil, as políticas públicas elas são todas voltadas para você não inovar. Por quê? A inovação é uma coisa de risco. Quantas vezes a gente vai para o laboratório, a gente vai fazer alguma coisa e não dá certo? Ah, eu vou fazer aqui uma catálise, vou fazer com luz, com UV. Acontece nada. Então, a empresa precisa ter uma segurança da inovação. Nos países desenvolvidos, existem muitos fundos de apoio a empresas inovadoras. Né? Não são empresas normais, são empresas inovadoras. Você tem a União Europeia, que tem isso, os Estados Unidos tem isso, o Brasil também tem. Só que o Brasil tem soluços. Ora ele faz, ora ele não faz. Ora ele faz, ora ele não faz. Aí ele lança o edital, você se prepara todo, você concorre ao edital, não tem mais dinheiro, aí não faz. Então, é muito difícil, né? Então, eu queria mostrar para vocês como é que são as estratégias empresariais, porque a gente tem que conhecer as empresas, né? Nós temos esses modelos de estratégia: ofensiva, defensiva, imitativa, dependente e tradicional. Esses modelos podem ser uma característica de um país, né? Podem ser características de uma região, de um segmento industrial, ou de uma empresa ou de um produto. Eu acho que no Brasil a gente tem todos os tipos de empresas dessas, né? A empresa que faz uma inovação agressiva, ela tem que estar na frente de todo mundo. O primeiro que entra no mercado, ele conquista 50% do mercado. Quando ele entra, conquista 100%. Quando outros entram atrás, ele nunca perde 50% do seu mercado. Embora, na inovação, quem tira você do mercado não é o seu competidor, é uma inovação disruptiva. Vocês lembram, vocês não devem ter conhecido o BIP, que era muito usado por médicos. Quando surgiu o celular, cadê o BIP? Foi embora. A máquina de escrever foi embora. Kodak, exatamente. Tudo foi embora, né? Então, por exemplo, a Petrobras é uma das empresas que tem isso aí, embora ela seja agressiva na prospecção do petróleo, mas ela trabalha numa área de commodity, né? Ela não precisa fazer propaganda. Pode ser, assim, marketing na área de produtos especiais, como gasolina grid, essas coisas. Mas ela tem um centro de pesquisa cativo, trabalha em engenharia, faz prospecção tecnológica sistemática, olhando todas as universidades, como é que elas andam, vão para o lado, consultam não só a literatura como patentes, né? Faz estudo de mercado, tem tudo
que tem direito, né? Faz contrato de pesquisa com as universidades, tem um relacionamento muito forte com as instituições, quase todo mundo interage com a Petrobras, porque a Petrobras não é só petróleo, né? Você tem problema até de microbiologia ali dentro, o que acontece dentro do mar, como é que é a água de produção, o que você está fazendo na parte ambiental. Então, a coisa mais importante que eles fazem são contratos de pesquisa, ou de P&D, né? É aí que a gente consegue inovar, quando você entra no P&D. Mas fazem consultoria também. Olha, aconteceu um acidente naquela plataforma P51, pegou fogo, os canos, porque houve uma contração num duto. Então, contratam uma universidade, uma empresa, em geral uma universidade, para saber o que aconteceu com esse duto, né? Então, essa daqui, e tem um sistema de informação eficiente, tem alianças pessoais, todo lugar que você vai tem alguém da Petrobras, né? Aí você tem a estratégia de inovação defensiva, é aquele que fica esperando para ver que o líder vai fazer o quê. Aí vai lá e copia, né? Copia, o que acontece? Ele pode não ser o líder, mas já vai melhorando, porque ele deixou alguém testar. O que acontece no setor de petróleo, e que acontece no setor de vocês também, no setor de vacinas? No setor de petróleo, qualquer coisa que você instale e der errado, são bilhões de prejuízo, né? Na parte de vacina, não são bilhões, mas depois a gente fala... Tem alguém de empresa aqui? L'Oréal. L'Oréal tem um centro de pesquisa, né? Eu conheço. Minha filha já trabalhou na L'Oréal também. Então, essa daqui vai atrás do líder. Você tem a imitativa, que essa daqui copia mesmo. Copia. Não está preocupada, copia. E aí, o relacionamento com as instituições de pesquisa já não tem P&D. Porque eles não têm equipe própria, não estão interessados em interagir. E você tem a dependente, né? Que ela depende do quê? Dos seus fornecedores, ela depende do seu cliente. Eu, uma vez, fui uma empresa de aço e perguntei, quais são os seus planos para o ano que vem? Aí a empresa me falou, não sei, eu dependo da Petrobras para saber o que eu vou fazer. Entendeu? Então, tem empresas que são dependentes do seu mercado, né? Ou do seu cliente maior, né? Embora isso seja um problema, quando você é muito dependente de um cliente e esse cliente te deixa, você está perdido, né? Então, por exemplo, uma vez uma empresa veio falar comigo, era uma empresa pequena, e eu achei muito interessante que eles estavam desesperados, porque eles fabricavam aquelas impressoras sequenciais, que elas vai para um lado para o outro. E ninguém usava mais isso, né? Então, eles estavam desesperados. E o que a gente vai fazer? Muda de ramo, porque acabou, não tem mais o que fazer. Enquanto você pega uma outra que fazia guarda-chuvas, aí entraram os guarda-chuvas chineses no Brasil. Ficaram desesperados, era uma empresa antiga, tiveram a sacação de fazer guarda-chuva e barraca com propaganda. Então, passou a ser, deixou de ser uma empresa de guarda-chuva e barraca para ser uma empresa de informação, né? E aí saíram do buraco, né? E você tem o modelo tradicional, que é uma maior parte da nossa indústria no Brasil. Tradicional, não interage com empresa, com universidade, só interage com o mercado, não há inovação tecnológica. Então, é importante que a gente conheça quem é o nosso mercado. Quem vai fazer uma empresa, quem pretende fazer uma empresa, abrir uma empresa, tem que conhecer o mercado, tem que conhecer os competidores, tem que conhecer os fornecedores, tem que conhecer isso tudo, né? Bom, e por que uma empresa deve interagir com universidades, né? Primeiro, pessoal altamente qualificado, né? Segundo, informações
técnico-científicas. Que negócio interessante isso aqui, porque eu não consigo fazer nada com ele. Acesso a financiamentos do governo. Por exemplo, nós temos uma unidade Embrapi na COP. Eu sou a coordenadora dessa unidade Embrapi, e a Embrapi, ela divide com empresas o risco. Só que tem uma coisa, a Embrapi tem focos. Em vez de ter 1.000 funcionários, 700 funcionários, como tem a FINEP, a Embrapi tem pouquíssimos funcionários. Quem é que administra os recursos? São as unidades credenciadas. Então, por exemplo, a COP é credenciada para óleo, gás e energia renovável. Então, tudo que diz respeito, empresas que dizem respeito a esses temas, eu posso entrar com um dinheiro para dividir o risco com essas empresas. Então, isso é uma vantagem muito legal. A própria FINEP, ela tem chamadas que são conjuntas, né? O uso de equipamentos. A gente construiu um tanque oceânico monstruoso aqui que ajuda as empresas a fazer as suas pesquisas. E o mais importante é a oportunidade para testar futuros contratados, né? Aqui vai ser meio difícil de ler. Eu acho que está ruim aí, não está? Está muito... tem como apagar a luz? Eu nem sei onde tem a luz aqui. Então vai lá, eu falo para vocês rapidinho. Bom, você tem vários tipos de interação com a empresa, você tem as mais simples, né? Que é uma interação fraca, que são os cursos de curta duração que a gente faz, visitas técnicas que a gente faz, estágio supervisionado, análises, testes, pareceres e resolução de problemas pontuais. Não estou menosprezando, num tempo de vacas magras, como estamos passando, qualquer coisa serve, né? Porque não tem mais dinheiro para nada, tem que se buscar como sobreviver. Uma interação que varia de 1 a 3 anos, você faz o licenciamento da tecnologia, depois você faz um tempo de assistência técnica, um contrato de pesquisa, bolsas de pesquisa. Estava falando ali para a Xana, né? Xana, que é da Marinha, por que ela não acolhe no seu laboratório bolsistas? Qualquer empresa pode fazer isso. Acolhe bolsistas e ele já vai ter uma pessoa, se ele não tem, mesmo que ele tenha um centro de pesquisa, ele já tem uma pessoa formada para fazer um mestrado ou um doutorado, né? E para o próprio estudante é bom também, porque ele já vai sendo testado, né? Bom, eu devo ter apertado muito isso que voltou tanto. Você, então, apoia a tese, intercâmbio de pesquisadores, capacitação tecnológica e empresarial. E, finalmente, o de vários anos são empresas de base tecnológica que você cria na universidade, empresas spin-off, você participa de conselho consultivo de empresas, faz joint venture de tecnologia, laboratórios em parceria. A COP fez vários laboratórios em parcerias com empresas e foi muito bom. Gente, sumiu. Caramba, eu nem sei onde é que eu estou mais. Perdi-me. Aqui. Como é que eu faço um desenvolvimento de um projeto com uma empresa? Temos aqui vários professores que trabalham com empresas. A gente sabe o quanto é difícil fazer isso, né? Primeiro, porque a gente sempre tem uma solução em busca de um problema. Desenvolvi o negócio, acho que eu vou resolver o problema do mundo. Está resolvido. Foi minha tese de mestrado, minha tese de doutorado, põe debaixo do braço. Olha aqui que maravilhoso. Olha para a cara da gente com a cara de... E eu com isso, né? Então, você não pode ser assim, não é em busca de um problema, é o contrário. Você tem que ver qual é o problema deles para buscar uma solução, né?
Outra coisa, empresas que têm equipes de pesquisa, por mais estranho que pareça, são muito melhores de interagir do que uma empresa que não tem uma equipe de pesquisa, ela não sabe nem dos perrengues que a gente passa na pesquisa, né? A gente tem que definir objetivos muito claros, estabelecer entregáveis, fazer organograma físico-financeiro, definir equipe, remunerações e combinar, né, a propriedade intelectual e sigilo. Isso daqui é um exemplo, é um projeto financiado pela Petrogal do Brasil, que a gente fez são painéis solares e placas com microcanais para não só gera energia, como se recolhe o calor e faz um destilador dentro da plataforma. Isso pode fornecer água até 1.000 pessoas por dia. Esse tipo de instalação é uma instalação pequena que você pode usar no campo, inclusive para lugares, fazendas, coisas remotas, né? Mas a gente fez para a Petrogal, e a Petrogal é uma produtora de petróleo. Ela mesma não vai patrocinar isso aqui, mas ela trouxe para falar com a gente uma empresa que está interessada. Então, os bons projetos para virarem inovação são aqueles que você já tem um parceiro industrial. A gente desenvolveu um projeto que eu vou mostrar para vocês rapidinho. É um robô que anda na plataforma e faz a manutenção. Ele identifica se tem algum aparelho que não esteja funcionando. Foi financiado por 2 empresas de petróleo. Aí perguntaram para a gente, vocês têm uma startup? A gente temos. Vocês entregam em 25 países e dão assistência técnica? Não. Qual é uma startup que é capaz de atuar em 25 países? É impossível, né? Então, é bom estar com um parceiro desde o início, para não ter susto. Bom, muito bem, isso eu estou falando de empresa. Agora, muito bem, fiz um projeto com recursos públicos. O que é que eu faço? Quais são as regras dessa agência? Ver se quando você faz com recursos públicos, a agência quer ficar com parte da propriedade. A FAPERJ, até uns 6 meses atrás, ela queria parte dos resultados para ela. Aí nós conseguimos mudar e agora a FAPERJ não quer mais dividir a patente, os royalties, nem nada, né? Se eu desenvolvi um produto ou um processo novo ou modificado, o que é que eu faço? Protejo rapidamente. Posso publicar? Pode, depois de proteger. Se você publicou, esquece, não protege mais, não tem mais dono. Tem um período de graça aí, mas é muito pequeno, né? Eu, estudante ou professor... Oi, bom dia, desculpa. Eu não sabia se você estava fazendo assim por causa do espirro. Não, e aí nesse caso, quando você entra no pedido de patente, você pode publicar, tem que esperar ser aprovado ou não. Se você for esperar para publicar, ele já perdeu a... Não, você protegeu, está protegido, você pode publicar. Tá bem. Tá? Agora, é importante ver qual na hora da publicação, é importante ver qual é a política da instituição. Né? Normalmente, existe uma divisão, se você é um aluno da universidade, 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 é da universidade, 1/3 é da unidade, na Universidade Central, na administração, 1/3 é da unidade, 1/3 é do inventor. E aí, nem sempre tem um inventor só. Às vezes tem vários inventores. Então, antes de fazer qualquer coisa, antes de dar lucro, divide o que tem que ser. Porque na hora que der lucro, para baixo da orelha tudo é canela. Sabe como é que é, né? Então, é uma confusão. Posso fazer uma empresa? Pode, deve. Se você for professor, também pode fazer uma empresa. Não precisa ser o dono exclusivo, nem o gestor. Pode fazer com o seu aluno uma empresa. Seu aluno ou ex-aluno também pode fazer uma empresa. E como é que eu faço uma empresa? Né? Não é assim, eu vou lá e fiz uma empresa. Não é assim que a coisa funciona, né? Então, primeiro vamos ver como é que você protege, né? O que você protege, como protege. Eu tenho a patente de invenção,
né? Eu inventei um princípio ativo, desenvolvi um equipamento, aí eu posso proteger. O modelo de utilidade é você pegar uma coisa que você fez, você muda um pouco a cara dele, você aumenta o uso desse medicamento, vamos dizer, para outra coisa, tá? Por exemplo, o Viagra, quando foi desenvolvido, era para pressão alta, uma coisa assim. Depois descobriu-se que ele tinha outras potencialidades, que fizeram muito mais sucesso do que para o qual foi feito, né? Desenho industrial, por exemplo. Vocês já viram aqueles ventiladores que tem uma pá só, são duas pás, mas é uma coisa só, que tem um layout bonito, né? Isso é um programa, é um desenho industrial. Um programa de computador, né? É como se fosse quase um direito autoral. Você deposita o programa inteiro, né? Como se fosse um direito autoral. E você tem a topografia de circuitos integrados, né? E como é que surgem as empresas nas universidades? Isso eu já falei para vocês. Uma tese de mestrado e doutorado, os alunos de graduação, por que não? Também podem desenvolver coisas. Empresas juniores, eu acho que no CCS tem uma, que como? A Daniela Uziel foi uma das fundadoras disso. Professores e pesquisadores, resultado de projetos com empresas e projetos de pesquisa por dinheiro público. Como é que eu faço então essa empresa? Bom, primeiro por conta própria, né? Você pode fazer sozinho. Não quero ir para lugar nenhum, não. Eu sou capaz de fazer uma empresa, eu vou achar um galpão ali em São Cristóvão, vou definir quem são meus sócios e vou fazer sozinho. 80% das empresas iniciantes não dão certo, tá? Então, é preciso ter muito cuidado antes de fazer uma empresa, porque existe um certo conceito atrás de fazer uma empresa. Há universidades ou unidades que têm um processo de incubação, tem um programa de incubação, é mais um programa de incubação. A COP tem um programa de incubação que chama COP-I. A pré-incubação é o seguinte: você faz uma chamada num desafio. Eu quero desenvolver tal coisa. Aí, ou mais de uma coisa. Aí formam-se as equipes, né, e tentam criar um negócio daquele desafio, já começam um pouco a produzir ou testar nos laboratórios da instituição, e por isso aquela coisa que a Denise falou de uso de laboratório é importante, mas, enquanto isso, não há ainda uma empresa. Não foi formada uma empresa. Ou seja, é menos risco para quem está fazendo, né? Pode fazer através de uma incubadora, né? Aí tem que definir qual. Nós temos na COP uma incubadora desde 1994, que a gente, no início, achou que ia ser só para gente de petróleo, mas a incubadora ela aceita qualquer área, desde que seja uma inovação, desde que haja uma possibilidade de interação com a universidade. Tá? Esses são os requisitos. E quem pode financiar? Você tem agências de financiamento, venture capital, investidores anjo, e maior parte é a família. É a família, o carro, essas coisas assim. Muitas vezes vocês dizem, qual é o seu capital? 20 mil reais, vendi meu carro, né? Qual é o processo que existe para entrar na incubadora da COP? E nós estamos ampliando a incubadora para a área biomédica, tá? Porque nós temos um programa de engenharia biomédica na COP e eles acharam que iam fazer uma coisinha só para eles. Não pode, né? Tem que fazer para a universidade toda e bobear para o mundo, né? Porque uma universidade pública não pode ter mercado cativo, né? Então, há sempre editais, né? Lança-se um edital, há uma entrevista do futuro ou atual empreendedor
para saber como é que é o branco do olho dele, para ver se vai dar certo ou não. Ele elabora uma pré-proposta do trabalho dele, participa de um curso de iniciação ao empreendedorismo, faz um plano de negócio, faz uma apresentação para o conselho diretor da incubadora e depois tem um anúncio das empresas escolhidas. Desde o início, eu estava na Coptec, na diretoria da COP, quando a gente fez a incubadora. Vocês vão ter, aqui vai ter o Maurício Guedes, que vai fazer uma apresentação para vocês. O Maurício criou a incubadora e o Parque Tecnológico, lá na COP. Tá? Então, é interessante as coisas que ele fala sobre formação de empresa. Seria interessante vocês verem o que ele fez. Bom, o curso de iniciação é o seguinte: perfil do empreendedor, jornada, time e visão geral do programa. Como é que é o seu time? Eu queria falar de 94, é isso. Primeira chamada da incubadora. Apareceram, acho que eram umas 10 empresas. Modelo de negócio, objetivo, materiais e métodos. Era o projeto CNPq. Não é um projeto CNPq, nem um projeto FINEP. É um business plan. Quer dizer, você tem que saber o que você vai vender, né? E aí você começa a aprender essas coisas. Análise de mercado. Se o seu produto é novo, qual é o mercado? Eu desenvolvi aqui, eu vi que tem um remédio aqui contra uma doença tropical que só tem na Nigéria. Aí complica, né? Aqui no Brasil está erradicado, então não serve. Então, você precisa conhecer o seu mercado e saber que você não pode ser uma pessoa de um único produto. Você tem que pensar em progredir, né? Depois tem um curso de Lean Startup, quer dizer, analisa o potencial de tecnologia, vê se a empresa está enxuta, se vai dar certo, faz o modelo de negócio, aí faz o fundraising e pitch, aprende a fazer isso, né? Porque você precisa apresentar para um capitalista, alguém tem que botar dinheiro nesse negócio aí. Então, você tem que aprender a falar, né? Desafios de uma startup hardtech, aquilo que eu falei para vocês, não é só você botar o produto no mercado, você tem que transformar o mercado. Você tem que fazer o mercado achar que ele não pode mais viver sem aquilo. Claro que se você está fazendo isso com uma vacina e que o mercado está aí, aí tudo bem, né? Mas você, às vezes, pode desenvolver uma coisa que você não sabe como é que você vai fazer o mercado gostar disso, ou estimular. Mas eu vou fazer para um mercado vegano. Não tem ninguém? Não. Então, você já identificou qual é o seu mercado. Você tem que demonstrar a ele que é importante fazer aquilo. E depois as melhores práticas, né, de uma startup que está nascendo. Então, se aprende muito nesse processo. Esses cursos aqui existem também por aí. Existem esses cursos na internet. Quem faz esses cursos para a gente é o Elo Group. O Elo Group foi uma empresa que foi incubada na incubadora da COP. Hoje em dia, eles têm 600 funcionários, têm um faturamento alto para caramba, é considerada a melhor empresa para jovem, porque eles são inovadores em tudo. Então, eles são ótimos, esses caras. Como? Não, eles dão para a incubadora. Mas eu acho até que dão. Acho até que dão. O nome do dono da empresa chama Rafael Clemente. E o pai dele era professor da COP, foi diretor da incubadora e morreu há 6 meses atrás de Covid. Inovações que saíram da COP. Aqui isso é interessante, estou acabando, acho que esse aí é o último slide. A gente fez um teste de Covid. Logo no início, né, da pandemia, nós temos uma professora que é do Laboratório de Cultivos Celulares, e ela tinha voltado dos Estados Unidos, tinha trabalhado num laboratório onde ela
trabalhava com esse tipo de vírus, né? Então, ela estava aqui já no Brasil, e aí conseguiu ter uma cópia do coronavírus, né? E começou a produzir o teste, né? E ela disse que não ia cobrar nada de ninguém. Começou a produzir, porque assim, é uma porcaria assim, dá um montão de teste. Ela começou a distribuir esse teste, até para a Fiocruz ela distribuiu, para vários lugares. Depois teve uma empresa que quis produzir o teste. Ela disse, não, isso daí eu não vou dividir, eu não vou cobrar nada, porque nós estamos numa pandemia e não é justo fazer isso, né? Ela também fez uma vacina de Covid. E foi muito interessante, porque aí ela aprendeu. Se a gente acha que a tecnologia que a gente desenvolveu é o mais valioso para a empresa, vocês estão enganados. É muito importante, mas tem coisas muito difíceis e muito importantes. Então, ela desenvolveu todo o teste de bancada, não sei o quê. Quem é que encontrava uma empresa para fabricar? Não encontra. No Brasil, tem 9 empresas que trabalham nessa área de biotecnologia. São 9. Tanto que uma delas chama até Bionoves. Bionoves, deve ser do Mussum. E aí começou a conversar com as empresas. Interessante, não, mas é muito dinheiro. Porque na hora que você vai fazer um teste, o teste clínico, você gasta 100 milhões de reais. Então, você pode ter gasto na pesquisa, porque gasta-se pouco, né? 10 milhões, já está muito bem. Aí você tem que fazer, primeiro, o teste inicial, lá com 200, 300 pessoas, depois você faz 3, tudo aquela coisa toda. E depois você tem que ter um laboratório com milhões de regras lá, e depois precisa ver o mercado. Bom, enfim, conseguimos, depois de muito tempo, uma empresa. Nunca tinha feito nada biológico, né, nada biotecnológico. Aí começamos a trabalhar juntos, ela falou, não, eu ensino vocês a fazer. Ensina uma conversa, porque a primeira coisa que fez, contaminou tudo. Porque uma coisa é você fazer no seu laboratório, naquele ambientezinho protegido, outra coisa é aumentar, né? Aí, outro dia eu encontrei com ela, ela falou, estamos chegando perto, estamos vendo se fazemos um acordo com a Organização Mundial de Saúde para mandar vacina para Botsuana. Então, ela está feliz da vida, porque ela não quer ganhar dinheiro com isso, ela quer o prazer dela de ver no mercado. Robô. Nós temos vários robôs e todos eles desenvolvidos com empresas, tá? E se vocês notarem, os nossos robôs todos têm nome de mulher, né? Luma, Doris, Ariel e Rose, né? Eles querem dizer alguma coisa, são siglas, né? A Luma foi feita para a Antártida, para fazer coisa submarina na Antártida. O Doris foi patrocinado pela Petrobras e pela Equinor. A Ariel, Repsol, e Rose, Vale do Rio Doce. O primeiro é um caso, o segundo, o Doris é um caso interessante, esse que eu falei para vocês, que é o da plataforma. Fizemos felizes da vida, nem a Petrobras produz robô, nem nós produzimos robô. Tem a pobrezinha da startup, que não vai conseguir fazer isso sozinha, e aí para achar um parceiro. Os parceiros, está bem, eu produzo, mas eu não vou pagar um tostão de royalties. Porque isso é uma coisa que a gente encontra também nas empresas. Ninguém quer pagar nada, quer tudo sugar. É difícil, né? Não tem nada contra a L'Oréal, não. Poxa, se só ela se identificou, eu vou brigar logo com ela. Eu até posso entender. A L'Oréal não precisa, porque a L'Oréal tem tanta gente trabalhando lá, né, em pesquisa. E aí não conseguimos. Estávamos quase fechando o negócio, ele falou assim, ótimo, mas não vou pagar um tostão de royalties. Aí a Petrobras disse, então você também não tem. Pronto, estamos aí licitando, ver o que faz.
um inferno. Os outros não, já começaram com fabricantes juntos, né? Nós temos um ônibus movido a hidrogênio, já entramos desde o início com a Marco Polo, que produz ônibus. Ônibus e barcos híbridos, que usam hidrogênio, elétrico, etanol. Os barcos a gente está fazendo com Furnas, né? Nós temos o Maglev Cobra, que é um trem de levitação magnética. Ele é cobra porque ele faz curva, ele parece uma cobrinha assim. Ele está deve ser instalado em Maricá. Temos um equipamento gerador de onda, que está ali, ó. Não sei se a gente consegue. Aqui. Isso aqui é o gerador de onda. No porto de Pecém, no Maranhão. Maranhão, não, no Ceará. Temos esse painel solar que eu mostrei para vocês, com esses microcanais, com fornecimento de energia. E é isso. Obrigada. Muito obrigado, professora Ângela Cohen. Foi maravilhosa mesmo a palestra. Não foi, gente? Foi maravilhosa. Nós temos na COP um fundo que é para a universidade que chama Fundo Verde. O Fundo Verde é para fazer pesquisas usando uma parte do CNS das nossas contas de tudo. A gente poderia estar com 5 pontos, mas a universidade paga a cobertura para não pagar. Deveria, Deus queira que não aconteça nada, senão vai ser mas o ano está sendo passou. Nós estamos construindo painéis solares na universidade. Sim, mas assim, eu estou falando para fazer tudo. Não, são muito poucos. Eu vejo aqui no prédio perto do bioetanol e vejo no H1. Tem. Estamos fazendo um estacionamento atrás. Fizemos uma vertical no hospital. É absurdo, uma parte assim, né? E fizemos um projeto para botar não tinha os painéis são muito pesados. E aí não tinha fundação. Fizemos, gastou uma bala entre então, a nossa ideia, inclusive estamos interagindo com a Total, para ver se eles financiam para a universidade toda. Para a universidade ficar independente, autônoma. Professora Ângela, estão pedindo para a senhora falar no microfone. Obrigado. O que a gente queria era botar flutuante, né? Porque aí você não pega lugar. Porque se você tem problema nos prédios para botar lá, por causa das fundações, você pode botar no mar. Então, nós estamos discutindo com eles, estamos fazendo vários projetos com eles, e eles querem ver todos os tipos de renovável aqui dentro e fazer isso. Então, a gente está estudando o microgrid, né? Porque você começa a ter energia fotovoltaica, energia eólica, biogás, hidrogênio, e você tem que transformar isso tudo depois, jogar dentro do sistema, né? Do sistema único do Brasil, né? Pode. Mas tem, olha aqui, tinha uma usina de lixo ali no BioRio, que eu não sei o que aconteceu com ela, eu acho que ela fechou. O BioRio fechou, todo, né? Mas aí foi a usina junto. Tem também alguma coisa de lixo que a gente construiu na Conlurb ali,
Não tem uma usina de lixo ali na Avenida Brasil? A Total quer financiar uma planta aqui. Planta pequena, uma planta piloto, porque também não vai encher isso aqui de lixo, né? Pode ser. Pode procurar lá, gente. É o Paulo Bacim. Uma coisa que a gente fez que foi muito legal, a Regiane está aqui, foi a precursora, é usar óleo de vegetal, de fritura, nos restaurantes universitários. A gente fez biodiesel com esse óleo, né? Mas vocês que vão fazer a empresa, porque eu já estou velha, não vou fazer mais nada. Quero viver, agora vou mochilar. É isso que eu vou fazer. Se eu vou levar susto essa hora da vida, eu morro. Quem aqui vai querer fazer uma empresa? Olá, coragem, coragem. Gente, que gente desanimada. Vocês estão esperando o quê? Mas você não é, você também é velho. Claro, o espírito é jovem. Porque vocês estão o quê? Esperando fazer concurso público? Isso que está errado. A gente tem que formar novos empresários nesse Brasil. Empresários que tenham cabeça de ousadia, que queiram... E o brasileiro é muito criativo. Pelo menos para bobagem, isso é muito criativo, mas eu acho que vale a pena. Bom, eu fico na COP, na hora que a gente está saindo pela Ponte do Saber ali, tem vários prédios, um vermelhão lá, é a COP. Quem quiser precisar de alguma coisa, eu estou às ordens. Muito obrigado, professora Ângela Maria Cohen Uller.